E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus primeiros palpites aí para a Loteca 1201. Uma grade, né, assim como a Loteca 1200, bem difícil. Dê uma olhada nos confrontos, nos números. E mesmo eu indo com 5 duplos nesse meu primeiro vídeo, olha, fica aquela impressão que faltou duplos, viu? Se você gosta aqui das informações que são deixadas no canal, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante. Então, sem enrolação, vamos aqui para o primeiro vídeo da Loteca 1201 e o primeiro jogo, Botafogo e Novo Horizontino, hein? Lembrando, né, Botafogo de São Paulo. O que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do Botafogo, já nessa semana, né, venceu fora de casa o Cuiabá por 1 a 0, um excelente resultado. Em casa, pela Copa Paulista, empatou com o União São João em 1 a 1 e em casa venceu a Chapecoense por 1 a 0. Já o Novo Horizontino, em casa empatou com o Amazonas em 1 a 1, fora de casa perdeu para o Operário por 2 a 0 e em casa venceu o Cuiabá por 3 a 0. Classificação aí do Brasileirão, Novo Horizontino ele é o terceiro colocado com 26 pontos, em 14 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo ele é o 16º colocado com 16 pontos em 14 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo do Botafogo será em casa contra o Itapiriense pela Copa Paulista e o Novo Horizontino ele vai jogar em casa contra o América pelo Brasileirão Série B. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Botafogo, 2 empates e 6 vitórias para o Novo Horizontino. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025 na casa do Botafogo, o Novo Horizontino venceu por 2 a 1 pelo Paulista e antes disso, no mês 9 de 2024, pelo Brasileirão Série B, o Novo Horizontino em casa venceu por 2 a 0. Essa vitória do Botafogo fora de casa contra o Cuiabá me deixou um pouco na dúvida, né, nesse palpite. O Novo Horizontino, né, ele vem dando umas escorregadas aí nos seus últimos confrontos, tá brigando lá na ponta do campeonato, é um confronto pesado, né, do estado aqui de São Paulo, e como o Botafogo tá jogando em casa, só tem uma derrota aí nos seus últimos jogos, né? Eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Botafogo e vitória do Novo Horizontino. Eu tô indo de duplo aberto, né? Porque a gente pode ver ali que pelos confrontos, o que menos acontece nessa partida é o empate. Jogo 2, Remo e Cuiabá. O último jogo aí do Remo em casa perdeu para o Paysandu clássico, né, por 1 a 0. Fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2 a 1 e em casa venceu o Operário por 2 a 1. Já o Cuiabá, fora de casa perdeu para o Curitiba por 2 a 0, mas a gente pode ver aqui no primeiro vídeo, né, que teve um jogo agora nesse começo de semana que o Cuiabá em casa perdeu para o Botafogo por 1 a 0, hein? Depois, antes desse jogo do Curitiba, né, jogou agora contra o Novo Horizontino, também fora de casa perdeu por 3 a 0 e em casa venceu o Paysandu por 1 a 0. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Remo, ele é o 5º colocado com 23 pontos em 14 jogos, tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Cuiabá, ele é o 7º colocado com 21 pontos em 14 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Remo será fora de casa contra a Chapecoense e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Remo, 3 empates e 1 vitória para o Cuiabá. Só que o último confronto só em 2017 na casa do Cuiabá pelo Brasileirão Série C, empate em 0 a 0 e no mesmo ano, quando o jogo foi na casa do Remo, empate em 1 a 1. Dois times brigando aí pela posição na classificação, né? Se o Cuiabá vencer, passa o Remo. Cuiabá, né, com 3 derrotas agora, né, consecutivas, né, com esse jogo do Botafogo que aconteceu nessa semana. O desempenho do Remo aí também não é muito bom, né, nos últimos 5 jogos. Apesar do empate acontecer mais aqui nesse confronto, tô usando mais um dos meus duplos, só que eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Remo e Cuiabá. Partida bem equilibrada, né, porque o Remo é muito forte em casa. Jogo 3, Ituano e Retro Brasil. O último jogo do Ituano fora de casa pelo Brasileirão Série C perdeu para o Caxias por 2 a 1. Em casa empatou com São Bernardo em 1 a 1 e fora de casa outro empate contra o Maringá em 1 a 1. Já o Retro em casa perdeu para o Londrina por 4 a 0, fora de casa empate com o Anápolis em 0 a 0, em casa outra derrota para o Guarani por 2 a 0. Classificação do Brasileirão Série C, o Ituano ele é o 12º colocado com 13 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias
vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Desempenho bem ruim aqui do Ituano, né? Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Já o Retrô também fazendo um péssimo campeonato brasileiro. Ele é o 19º colocado com 8 pontos em 10 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano será fora de casa contra o Guarani e o Retrô vai jogar em casa contra o CSA. Últimos confrontos entre eles não há no momento. Aqui também era para ser uma partida mais tranquila, mas a gente pode ver que o Ituano, né, nos seus últimos 5 jogos não vem convencendo. Tem o fator casa agora ao seu favor. Eles não estão tão longe assim em números, né, na tabela. Considero uma partida bem equilibrada. Tô indo de Ituano e empate nesse confronto, mas pensa numa partida difícil, hein? Jogo 4, Náutico e Floresta. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Náutico fora de casa pelo Brasileirão Série C venceu a Tombense por 2-0, em casa venceu o Maringá por 2-1 e pela Copa do Nordeste fora de casa perdeu para o Bahia por 3-1. Já o Floresta em casa venceu o Brusque por 2-1, fora de casa perdeu para o CSA por 2-0 e em casa venceu o Itabaiana por 1-0. Classificação do Brasileirão Série C, o Náutico ele é o 6º colocado com 15 pontos em 10 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Floresta, ele é o 9º colocado com 15 pontos também. Em 10 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Números idênticos. Próximo jogo aí do Náutico, fora de casa contra o Figueirense. E o Floresta vai jogar em casa contra o Ipiranga. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Náutico, nenhum empate e uma vitória para o Floresta. O último confronto foi em junho do ano passado, na casa do Náutico. O Floresta venceu por 1-0, Brasileirão Série C. Depois, só em 2023, na casa do Náutico, o Náutico venceu por 3-1. Não precisa nem falar, né, que é uma partida equilibrada, né, porque os números estão exatamente iguais no confronto direto, empate em números de vitórias aí para cada lado. A única vantagem que eu vejo aqui é o Náutico jogando em casa, tá vindo de melhores resultados aí nas suas últimas partidas. Por esse motivo, eu tô indo seco aí no Náutico, por jogar em casa, né? Jogo 5, Ferroviário e Souza da Paraíba. O último jogo aí do Ferroviário, Brasileirão Série D, fora de casa perdeu para o América do Rio Grande do Norte por 3-2, em casa venceu o Santa Cruz por 3-1 e fora de casa perdeu para o Santa Cruz por 3-1. Já o Souza, fora de casa, perdeu para o Santa Cruz por 2-0, Brasileirão Série D, em casa venceu o América do Rio Grande do Norte por 1-0 e fora de casa perdeu para o América do Rio Grande do Norte por 2-0. Classificação do Brasileirão Série D, o Ferroviário ele é o 4º colocado com 13 pontos, em 10 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Souza ele é o 6º colocado com 10 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Próximo jogo do Ferroviário será fora de casa contra o CSA. Aqui tem que tomar muita atenção, né? Porque é na Copa do Nordeste, então pode ser que o Ferroviário venha com time misto aí para jogar contra o Souza, hein? Às vezes o time tá dando mais preferência aí para a Copa do Nordeste, né, devido à premiação, o tamanho do campeonato. E o Souza, ele vai jogar o Brasileirão Série D em casa contra o 13 da Paraíba. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Ferroviário, nenhum empate e uma vitória para o Souza da Paraíba. O último confronto foi no mês 5 de 2025, jogando em casa o Souza venceu o Ferroviário por 4-0, Brasileirão Série D, e no mês 3 de 2025 pela Copa do Nordeste, o Ferroviário jogando em casa venceu por 2-0. Bom, aqui eu tô levando em consideração o Ferroviário um pouco melhor na tabela e jogando em casa, mas como eu disse, o Ferroviário vai jogar a Copa do Nordeste, pode ser que venha com time misto, até mesmo reserva, porque tem quartas de final, né, logo após esse jogo contra o Souza da Paraíba. Por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Ferroviário e Souza da Paraíba. Jogo 6, Avaí e Paysandu. O último jogo do Avaí, fora de casa venceu o Criciúma por 2-1, em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 e fora de casa um empate com Volta Redonda em 1-1. Já o Paysandu, em casa venceu a Ferroviária por 2-1, fora de casa venceu o Remo por 1-0 e em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. Classificação do Brasileirão, Série B, o Avaí fazendo um bom campeonato, né? Tá na 4ª posição com 23 pontos em 14 jogos, tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já Paysandu, ele é o 19º colocado com 13 pontos, em 14 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.
Próximo jogo aí do Avaí será fora de casa contra o Atlético e o Paysandu vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Avaí, 1 empate e 2 vitórias para o Paysandu. O último confronto foi no mês 8 de 2024 na casa do Avaí, vitória do Avaí por 1-0. Antes disso, na casa do Paysandu, no mês 5 de 2024, empate em 0-0 entre eles. Bom, aqui levando em consideração a campanha, né, que o Avaí vem fazendo e o Paysandu também muito mal aqui no Campeonato Brasileiro Série B, ainda o Avaí tem essa vantagem de jogar em casa e no confronto aqui também direto, vantagem do Avaí. Tô indo seco no Avaí, mas precisamos ter atenção aí porque nos últimos 3 jogos o Paysandu conseguiu vencer seus confrontos, né? Caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, cabe um duplo aqui também no empate entre eles. Jogo 7, Confiança e ABC. Último jogo aí do Confiança, jogando fora de casa Brasileirão Série C, empate em 1-1 contra o Figueirense. Outro jogo fora de casa perdeu para o Ipiranga por 1-0 e jogando fora de casa Copa do Nordeste, outro empate com o Juazeirense em 0-0. Já o ABC em casa perdeu para o Ipiranga por 3-0, Brasileirão Série C. Fora de casa, empate com a Ponte Preta em 0-0 e em casa, outro empate com o Náutico em 0-0. Classificação do Brasileirão, o Confiança ele é o 16º colocado com 10 pontos, em 10 jogos apenas uma vitória, 7 empates e 2 derrotas. Já o Confiança ele é o 18º colocado, não está muito longe ali do Confiança, tem 8 pontos em 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Confiança será fora de casa contra o Vitória e o ABC vai jogar fora de casa contra a Tombense. Atenção aqui também com o jogo do Confiança que é pela Copa do Nordeste, hein? Pode ser outro time aí que poupe jogadores nessa rodada do Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Confiança, 6 empates e 1 vitória para o ABC. O último confronto foi no mês 5 de 2024 pelo Brasileirão Série C, empate na casa do Confiança em 0-0, pois só em 2022 na casa do ABC outro empate em 0-0. Bom, Confiança vai jogar em casa, mas como eu disse, em jogo aí pela Copa pode ser que venha com um time misto. O ABC a gente pode ver que é um dos times que mais empatam, né? De 10 partidas empatou 7. A partida é fora de casa, né? E no confronto a gente pode ver ali também que o que mais acontece é empate. Eu tô indo seco no empate aqui entre eles, mas para mim também é uma outra partida muito equilibrada, hein? Jogo 8, CSA e Caxias. O que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do CSA fora de casa perdeu para o Guarani por 1-0. Em casa venceu o Floresta por 2-0 Brasileirão Série C. E fora de casa Copa do Nordeste venceu o América do Rio Grande do Norte por 1-0. Já o Caxias em casa venceu o Ituano por 2-1. Fora de casa venceu o Botafogo da Paraíba também por 2-1 Brasileirão Série C. E em casa venceu o Londrina por 4-2. Classificação do Brasileirão. O Caxias ele é o líder com 21 pontos em 10 jogos, são 7 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Já o CSA é o 5º colocado com 16 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do CSA será em casa contra a Ferroviária. Atenção aí também, Copa do Nordeste, pelas quartas de final. E o Caxias vai jogar em casa contra o Anápolis Brasileirão Série C. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o CSA, nenhum empate e nenhuma vitória. O último jogo foi no mês 8 de 2024 na casa do CSA, vitória do CSA por 2-1. Jogo bem complicado aqui para o CSA, vai enfrentar o líder do campeonato, vem fazendo bons jogos nos seus últimos confrontos. E o CSA, depois dessa partida, né, vai ter Copa do Nordeste. Tô acreditando aí que o CSA pode poupar jogadores e ainda mais enfrentando o líder, né? Eu tô indo seco aí na vitória do Caxias. Mais uma partida aqui bem escolhida pelo estagiário das loterias, viu? Jogo 9, Amazonas e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Amazonas, em casa venceu o Vila Nova por 2-1, fora de casa perdeu para o Criciúma por 3-2, em casa venceu o Atlético por 1-0. Já o Atlético Paranaense, fora de casa, venceu o Avaí por 2-1. Lembrando que depois desse jogo, né, teve o clássico contra o Curitiba, né? O Atlético Paranaense jogando em casa perdeu por 1-0. Antes, o Atlético Paranaense jogou contra o Remo em casa e venceu por 2-1 e em casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Atlético Paranaense ele é o 9º colocado com 20 pontos. Em 14 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.
derrotas. Já o Amazonas, ele é o 18º colocado com 14 pontos em 14 jogos, são 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Próximo jogo do Amazonas será fora de casa contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Goiás. Últimos confrontos entre eles, não há no momento, né, o Atlético Paranaense que desceu, né, do Brasileirão Série A para o B, então um dos primeiros confrontos aí entre essas duas equipes. Amazonas está vindo de uma boa vitória, né? Jogando em casa contra o Vila Nova. Atlético Paranaense vem fazendo um campeonato aí mediano, está no meio da tabela, vai enfrentar um adversário que é complicado vencer quando joga em casa. Porém, né, o Amazonas no Campeonato Brasileiro está numa posição bem ruim. Aqui nesse palpite eu estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de Amazonas por estar jogando em casa, mas também estou indo de Atlético Paranaense, né, buscando uma surpresa que seria o Atlético Paranaense vencer fora de casa. Jogo 10, Ferroviária de São Paulo e Vila Nova. O último jogo aí da Ferroviária fora de casa perdeu para o Paysandu por 2-1, em casa venceu o CRB por 1-0 e fora de casa perdeu para a Chapecoense por 2-1. Já o Vila Nova venceu o clássico contra o Atlético Goianiense por 1-0, fora de casa perdeu para o Amazonas por 2-1 e em casa perdeu para o América por 3-0. Classificação do Brasileirão, Vila Nova é o 11º colocado com 19 pontos, em 14 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Já a Ferroviária, ela é a 13ª colocada com 18 pontos, eles estão bem próximos ali na tabela, com 14 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Próximo jogo da Ferroviária será fora de casa contra o Criciúma e o Vila Nova vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles não há no momento. O Vila Nova, né, apesar de vir de algumas vitórias nos seus últimos jogos, ainda não está me convencendo, principalmente quando joga fora de casa. Ferroviária é um time que, apesar de não conseguir os resultados de vez em quando, apresenta um bom futebol, é um time que joga bem, tem um padrão de jogo legal e agora jogando em casa, né, contra um adversário que não vem bem em algumas partidas, né, eu tô indo seco aí na Ferroviária. Jogo 11, Anápolis e Itabaiana. O Anápolis, jogando fora de casa, perdeu para o São Bernardo por 3-0 Brasileirão Série C. Em casa empatou com o Retrô em 0-0 e fora de casa outro empate com a Tombense em 1-1. Já o Itabaiana em casa venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 Brasileirão Série C. Fora de casa perdeu para o Guarani por 2-1 e fora de casa perdeu para o Floresta por 1-0. Classificação do Brasileirão Série C. O Itabaiana, ele é o 14º colocado com 10 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já o Anápolis, ele é o último colocado com 7 pontos em 10 jogos, não tem nenhuma vitória, são 7 empates e 3 derrotas, né? Próximo jogo aí do Anápolis será fora de casa contra o Caxias e o Itabaiana vai jogar em casa contra o Confiança. Últimos confrontos entre eles, no momento, não há. Bom, apesar do Anápolis, né, ser o último colocado, a gente pode ver que é um time que até perde pouco. O problema é que empata demais, né, e não tem vitórias. Tem essa vantagem de jogar em casa, mas com esse monte de empates, né, vai enfrentar um time que também não tem muitas vitórias, tem até mais derrotas, né, do que vitórias. E para esse palpite aqui, eu tô indo seco no empate. Sinceramente, um confronto aqui que cabe um triplo tranquilo. Jogo 12, Londrina e Guarani. O que eu trago aqui de informação que Londrina jogando em casa venceu Figueirense por 2-1, Brasileirão Série C. Fora de casa perdeu para o Caxias por 4-2 e em casa empatou com o ABC em 1-1. Já o Guarani em casa venceu Itabaiana por 2-1, fora de casa venceu o Retrô por 2-0 e em casa empatou com o Figueirense em 0-0. Classificação do Brasileirão, o Londrina ele é o 4º colocado com 19 pontos em 10 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Já o Guarani, ele é o 10º colocado com 14 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Londrina será fora de casa contra o Botafogo da Paraíba e o Guarani vai jogar em casa contra o Ituano. Últimos confrontos entre essas duas equipes, 5 vitórias para o Londrina, 2 empates e 7 vitórias para o Guarani. O último confronto só em 2023 na casa do Londrina, Brasileirão Série B, empate em 0-0 e no mesmo ano na casa do Guarani, vitória do Guarani por 2-1. Bom, aqui o que eu tô levando em consideração é o Londrina, né, jogando em casa. Nos seus últimos confrontos dá pra ver que tem uma derrota, né, mas perdeu para o líder do campeonato. No confronto entre eles, né, Londrina e Guarani, até que tá equilibrado, poucos empates, né? O Guarani tem uma leve vantagem. É uma partida complicada que a gente pode ver que o Guarani vem de 3 vitórias consecutivas. O Londrina também vem de 2 vitórias. E como vai jogar em casa, né? Eu tô indo seco aí na vitória do Londrina. Partida que cabe um empate aqui tranquilamente também, usando mais um duplo.
Jogo 13, Ipiranga e Maringá. Eu trago aqui de informação que o Ipiranga em casa venceu Confiança por 1 a 0, Brasileirão Série C. Fora de casa venceu a Ponte por 1 a 0 também. E em casa mais uma vitória por 1 a 0 em cima da Tombense. Já o Maringá em casa perdeu para a Ponte por 1 a 0. Fora de casa perdeu para o Náutico por 2 a 1. E em casa empatou com o Ituano em 1 a 1. Classificação do Brasileirão. O Ipiranga ele é o terceiro colocado com 19 pontos em 10 jogos. São 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Boa sequência ali no desempenho, né? 4 vitórias consecutivas. Já o Maringá, 11º colocado com 13 pontos. Em 10 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E nos seus últimos 5 jogos a gente pode ver ali que não há vitórias, né? Próximo jogo do Ipiranga será fora de casa contra o Floresta. E o Maringá vai jogar em casa contra o Brusque. Últimos confrontos entre eles não tem no momento. Aqui tô levando em consideração a boa campanha que o Maringá vem fazendo aí no Brasileirão. Tá numa sequência de 4 vitórias consecutivas. Maringá nas suas últimas 5 partidas, né, deslizando bastante, um time que empata muito também. E como o Ipiranga tá fazendo um bom campeonato, tá brigando ali na ponta pelo acesso, eu tô indo seco no Ipiranga, né, aproveitando que ele tá jogando em casa. Jogo 14, Brusque e Figueirense, um clássico catarinense. Último jogo do Brusque fora de casa perdeu para o Floresta por 2 a 1, Brasileirão Série C. Em casa empatou com a Tombense em 0 a 0 e fora de casa perdeu para o Confiança por 4 a 1. Já o Figueirense em casa empatou com Confiança em 1 a 1, fora de casa perdeu para o Londrina por 2 a 1 e em casa venceu o Botafogo da Paraíba por 1 a 0. Classificação do Brasileirão Série C, o Brusque ele é o 8º colocado com 15 pontos, em 10 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Figueirense ele é o 15º colocado com 10 pontos, em 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Brusque será fora de casa contra o Maringá e o Figueirense vai jogar em casa contra o Náutico. Confrontos entre eles são 4 vitórias para o Brusque, 4 empates e 7 vitórias para a Figueirense. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025 pelo Campeonato Catarinense. Figueirense em casa venceu por 1 a 0 e quando o jogo foi na casa do Brusque em janeiro de 2024, 0 a 0 entre eles pelo Campeonato Catarinense também. Partida bem equilibrada. A distância na classificação entre eles não é muita, né? Diferença de 5 pontos. No confronto também, apesar da vantagem aqui do Figueirense, né, vai jogar fora de casa. Os últimos confrontos entre eles, placares bem apertados, e é um palpite que eu tô indo seco no empate entre eles. Mas caso eu fosse jogar um duplo aqui, colocaria um duplo no Brusque somente por estar jogando em casa, né? Porque o desempenho nas últimas partidas não é boa do Brusque. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações para a Loteca 1201 com 5 duplos. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer melhor os confrontos dessa grade que tá bem equilibrada, assim como a Loteca 1200. Mas um excelente prêmio aí de R$1 milhão se acertar os 14 jogos. Se você gostou aqui das informações para montar os seus palpites, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe esse vídeo porque ajuda demais aqui no YouTube quando você faz isso. E é isso. Em breve, mais um vídeo aqui para dar aquela refinada, né, com novas informações sobre a Loteca 1201. Agradeço demais se você assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Fui!